Hoje nós vamos aprender uma palavra que é para a gente analisar a nossa vida. A palavra não é de acusação, a palavra é de análise. Analisa, não se sente acusado. Tem até um ditado do mundo que diz: se a arapuca serviu, né? Quer dizer, a pessoa joga o verde para colher o maduro. Aqui não tem arapuca, ninguém joga verde para colher maduro. Aqui a palavra mostra se a gente está ou não. Se está errado, tem que se consertar. Se está certo, permanece certo. Então vamos na fé, vamos firme e forte. Para você que está na live também, pega papel, caneta, Bíblia, anota as passagens bíblicas para você ler depois, para a gente aprender junto com a palavra de Deus. Vamos lá, vamos falar de sintomas. Sintomas. Quando a gente está com gripe, né? São vários sintomas que a gente percebe que a gripe está chegando. Pode ser a tosse, pode ser o peito cheio, pode ser aquela narizinho escorrendo, né? Pode ser o corpo já arriando. São vários sintomas que todos podem levar à mesma coisa, a gripe. Depois que você está gripado, você está tossindo, nariz espirrando, o corpo cansado, esgotado, porque a gripe te pegou. Então, você começa a dar aquela coceirinha no nariz, dá uma espirrada, você fala: vixe, eu acho que eu vou ficar com gripe. Você começa a tossir, aí você acha: ixi, acho que eu vou ficar gripado, constipado, né, gripado. Você começa a ficar com o corpo mole, nariz meio entupido, você fala: eu acho que a gripe está me pegando. Então, são vários sintomas que levam à gripe. Vários sintomas que levam à gripe. Guarde isso. Vários sintomas que levam à gripe. Pode ser uma tosse, pode ser ali o pulmão cheio, o peito cheio, pode ser ali o nariz escorrendo, pode ser o corpo já cansado. São sintomas de gripe. E quando você vai ver, rapidinho, você infelizmente acaba pegando a gripe mesmo. Hoje é muita virose, mas vamos falar da gripe, né? Então, a gripe é uma, mas os sintomas dela são vários. E quando você fica gripado, se não cuidado, de repente pode até se agravar para uma coisa mais complexa, uma febre, pode se agravar para uma pneumonia, e assim vai. Mas não é a base que nós vamos usar hoje. Hoje a base que nós vamos usar, os sintomas. São vários sintomas que identificam que nós estamos ficando ou já estamos gripados. Amém? A gripe é uma só, mas os sintomas são vários. Deu para entender? Amém? Entendeu? A igreja é inteligente, estudado igual eu, quarta série, fugiu da escola, sabe nem ler e escrever direito, não é não? Estamos na fé. Agora nós vamos ler uma passagem bíblica que vai mostrar uma base e nós vamos buscar os sintomas para saber se nós somos ou não, se estamos ou não, né, vivendo o que nós vamos aprender agora. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 em diante. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 em diante. Você que está em casa, aí na live, se inscreve no canal, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho e nos ajude a divulgar. Tenho certeza que Deus vai abençoar todos vocês em nome de Jesus, amém? Vamos juntos, vamos na fé. E para todos que estão aqui também, quiser, vamos ler aqui atrás, fica até mais rápido para a gente poder, né, trazer a palavra. Ora, vamos lá, outra parábola, Jesus... Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que não separando, ao separar o joio, não arranques também por um acaso errando o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei ao meu celeiro. Amém? Então essa parábola é muito simples. Vamos falar do joio. Veja bem, a Bíblia está dizendo uma parábola simples. O campo é o caminho de Cristo, é o caminho de Deus, é a igreja, é a obra. A semente, a boa semente é a palavra semeada no nosso coração, que vai transformar as nossas vidas, vai nos fortalecer, nos espiritualizar. Obediente à palavra, vamos virar trigo.
Mas no meio do trigo veio a semente do joio. O que quer dizer a semente do joio? São as pessoas que o inimigo, que o diabo traz para a igreja. Ou são as próprias pessoas que vêm para a igreja e não se converte, não se santifica, não obedece a palavra, não quer ir para o reino dos céus, ou até quer, mas acham que não precisam cumprir as etapas espirituais. Então, nós temos que entender que a igreja, ela tem o joio e o trigo, e os dois crescem juntos. Pastor Gregorucci, vamos arrancar o joio? A Bíblia está dizendo que não. Porque eu não conheço o coração, eu não sei o oculto e o profundo de cada um, para eu poder dizer, você é trigo, você é joio. Poderia eu ser injusto, arrancar o trigo, né, achando que ele é joio. Então Deus fala, não, isso não é uma autoridade para um pastor, nem para um bispo, nem para um apóstolo. Fica tranquilo, deixa os dois crescerem juntos, mas no dia do juízo final, Jesus, que sabe todas as coisas, que esquadrinha o coração, vai trazer o ceifeiro, os anjos que vão vir de acordo com as regras de Cristo, vai separar primeiro o joio, atar em feixes e lançar ao fogo, ao inferno. E o trigo será separado e colocado no celeiro, no reino de Deus. Então nós não podemos querer guerrear, contender, discutir ou debater com aquele que se põe na posição de joio, que fique dentro da igreja, desde que ele não atormente, não se levante contra a igreja. Caso contrário, deixa crescer junto. Agora nós temos que abrir os nossos olhos. Pastor, como é que eu sei que eu sou um trigo, ou como é que eu sei que eu sou um joio? Pelos sintomas, que nós vamos aprender agora. Porque os sintomas é muito prático. O maior sintoma que o povo fala do joio é aquele fofoqueiro, fofoqueira, encrenqueiro e baderneiro. Sim, tem esses dentro da igreja que é só misericórdia, é joio puro. A gente tem que abrir os olhos, porque não são homens e mulheres trazidas à igreja por Cristo, e sim semeadas pelo diabo. A palavra é clara, Jesus traz aquele que ele escolhe para a igreja, mas a porta não está fechada para aqueles que o diabo mesmo traz. Então os ceifeiros perguntam para ele, os plantadores perguntam, Senhor, não plantaste o Senhor boa semente? Plantei. Quem jogou o joio, que é a semente ruim? E ele fala, quem é? O inimigo. Então na igreja vai ter as pessoas que adentram dela e são escolhidas por Deus, chamadas por Deus, que vieram pela palavra. Uns veio no amor, a maioria veio na dor, no sofrimento, mas abriram o coração, se identificaram com a palavra e com a verdade e se converteram e são verdadeiros trigos. Mas tem aqueles que não foi Jesus que trouxe, foi o inimigo que semeou para contender, para guerrear, para não viver a fé, para dar escândalo, para envergonhar o evangelho de Cristo. Hoje nós temos igrejas que são celeiros somente de joio, nem trigo tem no meio. Porque são aqueles crentes que recusam a verdade, batem de frente com a justiça, não aceitam a palavra, não querem se converter, mas querem dizer que são homens e mulheres de Deus. Então nós precisamos analisar, porque muitas vezes numa parábola dessa, a gente olha para ver se a pessoa é joio, mas nós não analisamos a nós, se estamos na posição de trigo ou na posição de joio. Nós temos que prestar atenção, porque ser trigo e joio não é título somente. Alguém dizer se é o joio, se é o trigo, porque não tem como falar isso de uma pessoa, a não ser pelos sintomas que ela mostra para nós. Mas tem muito joio que é enrustido, meu irmão, você nem sabe que é joio, está quietinho, na hora que pipoca é igual panela, pum, para fora e dá espirra óleo na tua cara ainda. Então nós temos que abrir os olhos, para que a gente não venha pensar que nós somos trigos e estamos na posição de joio. Pastor, mas se eu estou na posição de joio, e aí? Você pode virar trigo, como? Obedecendo a palavra, obedecendo o evangelho, como os outros que estão aqui se esforçando em viver a verdade. O problema é quando você é joio, mas você foi feito, a tua mente, a tua cabeça, para você ser convicto e ter convicção de que é trigo. Esse é o problema que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A pessoa é convicta. As pessoas chegam a ter o poder de fazer a pessoa ser convicta. E não é só nisso, veja bem. Você pega um jovem, ele é homem, e você consegue fazer a cabeça dele convencer que ele é um homem, mas está errado, que ele é uma mulher num corpo de homem, e convence ele e ele se torna convicto que é um homossexual. Você pega uma mulher e você convence ela, na sua adolescência, na sua juventude, que está começando a amadurecer o seu caráter, não tem visão para escolher, saber entre o certo e o errado, porque só faz coisa errada, mas a convicção é tão forte, eles fazem tão forte a convicção, que fazem ela acreditar que ela é uma mulher, mas está no corpo errado, porque ela é um homem.
E ela acredita e vira homem. Ele acredita e vira mulher. Isso chama-se convicção. Eu sou mulher. Tá, é o que você fala, mas o corpo não mostra. Eu sou homem. É o que você fala, mas o corpo não mostra. Você acha que você vai discutir, debater, contender? Não vai resolver. Ele vai continuar e ela vai continuar pensando, acreditando naquilo que eles estão convictos. A Bíblia diz que são cegos e surdos, pobres e nus. Você veja que a convicção faz as pessoas mudarem, não só seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes, seus caráter, até os seus pontos sexuais. De homem quer virar mulher e de mulher quer virar homem. Isso é convicção. Se chega ao ponto de fazer com que a mente de uma pessoa negue a criação de Deus, imagina dentro da igreja como é fácil pegar um joio e falar: você é crente, você é cristão, você é trigo, é filho de Deus. E vai tirar da cabeça desse joio que ele não é trigo. Não tem, é convicto. Estão cegos. Não vão conseguir. Então nós temos que entender que o maior perigo é quando nós somos joios, vivemos como joio, e alguém dizendo para nós que naquela condição de joio nós somos trigo e pode continuar assim que nós vamos para o céu. Aí o perigo foi instalado, porque a pessoa, ela foi feita uma lavagem cerebral na mente dela, na cabeça dela, com doutrinas pervertidas, preceitos de homens usando e corrompendo a Bíblia. É muito mais fácil uma pessoa quando ela está em dúvida: pastor, será que eu sou joio, eu sou trigo? Aí é mais fácil, porque ela não está convicta, porque ela não foi feita nela uma lavagem cerebral. Abre os olhos, igreja. Vamos ver a Bíblia em livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Veja a convicção. Sabe quando essas pessoas vão enxergar que estão erradas? Quando for tarde demais. Irmãos e irmãs, sejam convictos na palavra, convictos no evangelho. Pastor, se eu sou trigo, eu quero ver na palavra o que faz de mim trigo. Eu quero saber na Bíblia o que o homem e uma mulher tem que fazer para ser um trigo, que é um servo, uma serva de Deus, para ser salvo no dia de juízo final. Convictos da palavra. Não vivemos de preceitos de homem, nem de tese, nem de filosofia. Nós vivemos da palavra de Deus, testificando o espiritual com espiritual. Mateus capítulo 25, versículo 1. Todos acharam? A palavra diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. Olha que tremenda essa passagem. As 10 saíram e encontraram o noivo. As 10 esperavam Jesus, que simboliza o noivo nessa parábola. As 10 saíram a encontro dele. As 10 estavam na igreja. Só que dessas 10, 5 eram nécia e 5 prudentes. Prudentes são pessoas que são espertas, inteligentes, ágil, vai na frente, se organiza, faz tudo certinho. E nécios são os displicentes, não está nem aí com nada, do jeito que fez está bom, faz o que te agrada e não cumpre as regras que agrada a Deus. Mas as duas estavam juntas. Caminhavam ombro a ombro, lado a lado, na igreja, esperando Jesus Cristo. E quando avisaram que Jesus vinha, todas as 10 saíram ao encontro dele. E no versículo 3: aos nécias, ao tomaram suas lâmpadas, não levaram azeite contigo. Está vendo? Já faltou. As nécias não eram completas espiritualmente. As nécias é aquela que estava na igreja, aceitou Jesus, está salvo, e está no forró, está no pagode, está no pecado, na iniquidade, pratica aquilo que não alegra a Deus. Os nécios é o joio, aqueles que intitulam líderes para si mesmo, conivente com os seus pecados, e não só peca, mas aprovam e concede àqueles que fazem o mesmo. Elas estavam na igreja. Todos tiveram a mesma oportunidade de conhecer a palavra, se converter, serem batizados, nascer do Espírito, tomar a Santa Ceia, cumprir a sua missão, congregar, salvar as suas vidas, as suas famílias, evangelizar e salvar novas vidas. 5 delas escolheu isso e 5 não. Mas no dia do juízo final faltou. E ele diz: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo,
No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Está vendo? As prudentes, aqueles que estão na igreja, acreditam na palavra, ouvem o evangelho de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Não importa se a palavra pesa, se ela repreende, se ela exorta, se ela briga conosco, se ela puxa a orelha, a gente está de coração aberto, ouvindo a palavra. Não importa o pecado, a iniquidade, a luta que eu vou ter que enfrentar. Eu não sou escravo do diabo, eu não sou escravo do pecado, eu não nasci com pecado. Assim como eu busquei, eu adquiri. Eu me ponho na posição com Deus para tirar o pecado da minha vida. Doa quem doer. Esses são prudentes e prudentes, são homens e mulheres que não ficam procurando igrejas aonde congregam e pregam a palavra que adocica o ventre e massageia os egos dos pecados, mas procuram uma igreja onde Jesus Cristo se faz presente, pregando uma palavra que cura, que liberta, que abençoa, e uma palavra que vai salvar a igreja no dia do juízo final. Bate palmas para Jesus, fala Deus, para este povo aprender. Oh glória, isso é Deus. Deu para entender, igreja? E ele diz no versículo 6: mas à meia-noite ouviste um grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai a nós do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. É o que eu falo. Aceitou Jesus, está salvo. Batiza de qualquer jeito. É tudo na emoção, tudo no sentimento, tudo no impulso, tudo na ansiedade. Nada de acordo com o que a palavra quer. Você pode parecer uma fodoca, uma lâmpada. No meu tempo ainda a gente ia pescar com fodoca, né? Que falava, que era aquele lamparina com um negocinho com óleo diesel, que a gente fazia a lanterninha para ir pescar lá em Monte Azul, Bebedouro, a região do interior, né? Hoje tem lanterna que ilumina igual o sol. Puf! Nosso tempo era a fodoca que chamava lá no interior, né? Pode ter outro nome, lamparina, né? Que acendia à noite, quando acordava de manhã o nariz estava tudo preto, que ia ficar aquele negócio do óleo diesel na casa. Era lamparina, fodoca, era mais ou menos isso. Hoje você tem lanterna que 50 mil lúmenes, e puff, você olha no YouTube e fala: meu Deus, o cara acendeu um sol, não é uma lanterna aquilo lá. O cara tem um sol guardado em casa. Então não adianta a pessoa falar que você brilha, que você ilumina, uma palavra de autoajuda. Você é vencedor, você é guerreira, você nasceu para vencer. Deus está contigo, Deus está feliz com você. Eu vejo o teu brilho, eu vejo a tua luz. Como é que Satanás e trevas, Satanás e escuridão pode ver luz e brilho em alguém? Nós não podemos agitar a nossa emoção, o nosso emotivo. Nós temos que ser homens e mulheres centrados no espiritual. Não é uma palavra de autoajuda que me traz um ânimo que não faz com que a minha vida mude. Eu profetizo vitória, eu profetizo bênção, eu profetizo ouro. A igreja abala os tetos. Do que adianta profetizar e a profecia não se cumprir? E quando a profecia não se cumpre, o profeta é falso. Nós não podemos deixar com que os coach e a autoajuda dos dias de hoje afogue o evangelho, afogue a palavra e afogue os cristãos na ruína. A palavra é clara. Elas estavam na igreja, sendo pastoreadas. Olhava para aquelas que estavam firmes e alicerçadas. Ai menina, para que tudo isso? Não precisa ser assim, não precisa viver assim. Veja, nós estamos na mesma igreja, nós estamos aqui servindo o mesmo Deus. Olha, eu não faço nem metade do que você faz, e eu tenho a minha lanterna, e tenho certeza que no dia do juízo final, Jesus vai me chegar, vai me salvar. Mas quando chegou diante da presença e do momento de Cristo, elas perceberam que só ter a lanterna, sem o azeite não adiantava de nada. Você ter uma igreja, ter um líder, ter a palavra mudando e transformando e libertando a tua vida, no dia do juízo final não vai valer de nada. Nós temos que abrir os nossos olhos, igreja. Jesus está chegando, e a igreja tem que se preparar, nós temos que nos preparar. Ele diz no versículo 9: mas a prudente responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vêm de comprar. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, preparadas,
entraram com ele nas bodas e fechou-lhe as portas. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não. Bate palma para Jesus. Não vos conheço. Aleluia. Fala a Deus. Não adianta nós vivermos de ilusões. Nós não somos a Disney. Nós não somos a Marvel para dizer que somos super-heróis ou termos contos de fadas, a qual nós vamos acreditar como se fosse a realidade dos dias de hoje. Nós somos homens e mulheres espirituais e centrados na palavra. A lâmpada é fácil qualquer um adquirir, basta estar na igreja, basta se membrar. O azeite que é o difícil, porque o azeite é a obediência, azeite é a santidade, azeite ele transborda quando há renúncia, quando há mudança, quando há transformação, a botija transborda, quando um homem pecador para de pecar e vira um homem justo diante de Deus, quando uma mulher pecadora para de pecar e vira uma mulher justa diante de Deus. Assim você adquire o azeite que faz transbordar a tua botija, a tua vasilha, para que no dia de juízo final, não só a lâmpada você tenha, mas o azeite que mantém a tua lâmpada acesa, para que Cristo te enxergue, te reconheça e valida a minha, a sua, a nossa entrada no reino de Deus. Bate palmas para Jesus. Amém, igreja? Mateus, vamos para mais um sintoma. Mateus 25, 31. Veja um sintoma do trigo. Mateus 25, 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa do cabrito as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas o cabrito à sua esquerda. Então dirás o rei aos que tiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja, ovelha à direita, cabrito à esquerda, amém? Trigo à direita, joio. Entendeu? É a mesma base, é a mesma conclusão espiritual. Ele vai separar as ovelhas, ele vai separar o trigo à direita. E ele fala: vem, bendito do meu Pai, vem para a terra prometida, vem para a Nova Jerusalém, vem para o reino de Deus, que já está preparado desde a fundação do mundo. Mas ele também separa o joio à esquerda. Já já nós vamos falar dele. Primeiro vamos trazer a justificativa. Por que Deus separou as ovelhas e as salvou? Veja o que a palavra diz, para nós entendermos. No 34 de novo, para dar complemento. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e foste me visitar, e preso e foste me ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e fomos visitar o Senhor? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Deu para entender? Sintomas de trigo. Pessoas que estão na igreja, não só preocupadas na sua bênção, na sua vitória, no seu ouro e na sua prata. Pessoas que não são egoístas, que só pensam em si mesmos, só massageiam os seus egos e os seus ventres. Mas pessoas que compartilham, pessoas que têm amor ao próximo, pessoas que dividem, pessoas que se envolvem com a obra, com o projeto da obra, com a necessidade dos mais carentes, a qual Jesus coloca numa parábola, que quando fizemos aos pequeninos, fizemos a mim. Gente, se nós montarmos uma cesta básica, espiritualmente, entregando aquela cesta básica para uma pessoa
pessoa necessitada, ela recebe, ela come, mas no mundo espiritual é para Cristo que nós estamos fazendo. Quando nós vemos uma pessoa passando frio, sem roupa, nós unimos as roupas e fazemos uma distribuição gratuita para dar e agasalhar e aquecer aquelas pessoas, certo? Elas vão levar roupa, elas vão se aquecer, vão se agasalhar com as roupas que recebem, mas a Bíblia diz que no mundo espiritual, esse ato gera-se como se estivesse fazendo para Jesus Cristo. Isso é sintoma de trigo. Trigo tem o amor no coração. Trigo é um homem e a mulher justa, santo diante de Deus. O trigo se preocupa mais com as pessoas do que consigo mesmo. Porque o maior entre nós não é o que é servido, o maior entre nós é o que serve. Bem mais aventurado é o que dá do que o que recebe. Isso é um sintoma de que nós somos trigos. Nós temos o amor ao próximo, nos preocupamos com a necessidade. Nós temos o Espírito no coração de dividir, de compartilhar, de semear com as pessoas. Às vezes, eu vejo no YouTube coisas que nos surpreendem. Tem um monte de doido, mas tem uns que faz umas coisas meio... O rapaz, ele pega ali, tem um andarilho sentado ali, um morador de rua. E o rapaz chega e fala para ele assim, ó: pega para você, dá 2 pastéis. O cara é um morador de rua. O cara não tem o que comer. Pega os 2 pastéis e agradece. Começa a comer um. Aí chega um outro rapaz, tudo montado. O morador de rua não sabe. Chega um outro rapaz, tudo sujo, senta do lado dele, que é o rapaz do vídeo também, um outro, e fala: me dá um pastel. Ele pega o pastel, comendo um, ele não tem nada para comer mais tarde, o que ele faz? Ele dá. Ele divide. E fica feliz e se cumprimenta e faz assim, os 2 comem o pastel. A outra vez fizeram o mesmo vídeo de uma maneira diferente. Pegaram um andarilho de rua, estava lá sentado, lá, largado. Deram 2 marmitex para ele, ele ficou todo feliz, todo contente, todo alegre com a marmita, né? Agradeceu tudo ao pessoal, e ele foi embora. Aí chega o outro montando o vídeo, que fazia parte do vídeo, sentou do lado e falou para ele: me dá uma marmita, eu estou com fome. O homem não tinha nada para comer, não tem perspectiva nenhuma da janta. E ele estava no almoço, ele podia falar: não, meu irmão, procura outra, porque essa aqui é minha, me deram, eu tenho que comer e vou guardar para mais tarde. O que ele faz? Ele olha para a marmita dele, olha para o cara, olha para o outro, vê o cara tudo rasgado, ele pega a marmita que ele tinha para janta e dá para o outro come junto. Será que nós vamos ter levado por Deus na miséria? Será que Deus vai nos levar na rua, para morar no meio da rua, no andarilho, morar sem casa, sem comida, sem alimento, para nós dar valor no que tem e saber dividir? O poucos que ele tem, ele divide com as pessoas. Isso é fato. Porque quando a gente vai distribuir marmitex lá no centro de São Paulo, naquelas regiões, você bate, começa com um, ele sai correndo e fala: só um minutinho. E ele vem e traz os outros. Chama os outros. Ele fala: peraí, tem mais? Tem. Peraí que eu vou chamar. Ele vai lá correndo, chama um, chama outro. Ele nem come a comida dele, ele está preocupado em todo mundo pegar a marmitex que ele conhece. Esse é o Espírito de Deus. Esse é o trigo. Esse e essa é o que fortalece a fé diante de Deus. No dia que você vai fazer a compra no mercado, a primeira coisa que você faz é pegar aquela compra, você separar a parte que você tem que levar, deve levar com amor. A igreja, não importa, eu levo a igreja tem os projetos e vai distribuir. Quando você compra uma roupa, a mesma coisa, vou separar aquela usada que eu não uso mais e vou levar para a igreja. Nós que temos o Espírito de Deus, nós agimos assim. No momento da compra, meu irmão, pega o carrinho para nossa compra, pega o carrinho, a sacolinha, que essa aqui é a compra que vai para a igreja, para a obra, para as pessoas mais necessitadas, porque eu sei que fazendo para as pessoas, eu estou fazendo para Jesus. E muitas vezes você está fazendo para o seu irmão e para a sua irmã, que está sentado do seu lado desempregado, e não tem o que comer, e você está levando a comida, e Jesus está vendo e reconhecendo e dizendo: glórias ao meu Pai, que você está enxergando e fazendo a mim. Nada disso passa ou passará despercebido aos olhos de Deus. Amém, igreja? Deu para vocês entenderem? Esse é o trigo dentro da igreja. Vamos ver o joio agora. Mateus 25, 41. Mateus capítulo 25, versículo 41.
Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Lembra no começo? Separou as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. O trigo à direita e o joio à esquerda. Amém? E Jesus primeiro salvou as ovelhas, levou para o céu, deu toda a atenção, mas não esqueceu do joio. Aí que ele vê as ovelhinhas entrando, os anjos levando, Deus abrindo os céus, eles entrando. Entrou todo mundo, legal. Aí Jesus fala, agora é vocês. É o joio. Aí a Bíblia diz que ele dá atenção para o joio. A mesma atenção que ele deu para o trigo, ele dá para o joio. Só que o que ele fala para o joio, não é uma coisa que Jesus quer falar. É uma coisa que o joio praticou e Jesus justificou. Da mesma maneira que Jesus fala todas essas coisas para o trigo, não é que Jesus quis falar aquilo para o trigo. O trigo foi reconhecido porque praticou aquilo. O joio não é reconhecido porque não praticou aquilo. Olha só, Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito. Meu Deus. Veja, ele separa, ele junta, é o povo da igreja. Ele está falando com o povo da igreja. Apartai-vos de mim, maldito, para fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achamos-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhes perguntarão, olha, ainda vai perguntar na cara de pau. Eles lhes perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo, sempre que deixaste, ou sempre que não fizeste a um desses pequeninos, a mim deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Amém, igreja? Está vendo a diferença do joio para o trigo? A gente só pensa em nós mesmos, só está preocupado com nós mesmos. Você está ali se alimentando, comendo. Muitas vezes o vizinho está desempregado, você sabe, mas não lembra, não compartilha, não divide. Cada um com as suas negas, cada um com os seus problemas. Não, não, não. Caráter de um cristão não é cada um com as suas negas, com os seus problemas. Caráter de cristão, todos aqueles que vêm até nós com um problema, enviado, encaminhado por Deus, a gente divide, compartilha e tenta pelo menos amenizar a dor. Se tiver condições, a gente sara por completo. Tem aquele que fala assim, nossa, comi, sobrou comida. Poxa, o vizinho está desempregado, prefiro jogar no lixo que dá para essa pessoa. É isso aí, ó, joio. Prefere jogar no lixo do que dá para a pessoa, para o vizinho, porque é encrenqueiro. Porque às vezes o vizinho é encrenqueiro mesmo. Para mim não importa ser encrenqueiro, a minha missão, Deus não fala, ó, procura um santo, bonzinho igual você e ajuda. Ele está dizendo qualquer um que nós encontrarmos por aí. Quantas pessoas falam, prefiro jogar no lixo, dar para os cachorros, do que dar para essa pessoa. E chega na igreja no domingo, glória, glória, aleluia, louvado, vencendo, vem. Raça de víbora, eu quero ver quem vai fazer esse povo fugir daí da vindoura. Hipócritas. Deu para entender, igreja? Então nós estamos na igreja, a gente trabalha, a gente tem renda, a gente faz a nossa compra, mas não lembra de levar, esquece. Eu levo o mês que vem, legal. A pessoa batia aqui na porta, fala, pastor Gregorucci, o senhor tem uma cesta de básica para me dar, porque meus filhos estão passando fome. Ó, vem o mês que vem, porque esse irmão aqui, ó, esse mês não semeou, essa irmã não trouxe, eles esqueceram. Pode vir o mês que vem? Aí o mês que vem você vai lá, irmã, o que você está procurando aí? A irmã, está tudo no cemitério, porque morreram de fome. É a diferença entre o trigo e o joio. É a nossa atitude, o nosso coração. Nós temos que fazer, nós temos que nos dedicar,
nós temos que compartilhar, nós temos que dividir, carregar a carga uns dos outros, a dor uns dos outros, o sofrimento uns dos outros. Pastor, mas eu não vou matar a fome do mundo, ninguém está falando nisso, porque Deus não vai pôr o mundo na tua frente para você resolver o problema, mas nós temos que ajudar pelo menos aqueles que Deus põe em nossos caminhos. Um cristão temente a Deus, no dia que ele vai fazer a sua compra, que ele recebe, ele faz a compra e que Deus abençoe, que sai 10 carrinhos cheios, abençoado, não dependendo do Bolsa Família, tá bonito, né? Trabalhar, que depender do Bolsa Família, não vai comprar nem um pacote de arroz. Mas lembre, que parte daquela comida, você tem que separar para as pessoas que estão precisando. Isso que você está numa igreja que você não precisa nem sair correndo atrás de quem precisa. Porque a igreja faz esse processo para você. E a gente sabe quem precisa, sabe aonde está, sabe buscar e só entregar a comida. Não importa se a pessoa está na igreja ou fora da igreja. Jesus não está dizendo que é só para o crente que é para fazer. A gente tem que fazer para todos que precisam. Nós não vamos matar a fome do mundo, mas aqueles que Deus colocar em nossos caminhos, a gente vai pelo menos amenizar, ajudar. Então aqui são 2 sintomas, a qual Deus mostra grandemente, e Jesus reconhece, aqueles que dividem, aqueles que compartilham, não só o alimento, mas o tempo, o amor, a propagação do Evangelho, levar a palavra, arrumar tempo para evangelizar, falar de Deus, se revestir para orar pelas pessoas, falar com as pessoas, abrir o coração, ajudar uns aos outros. Ele fez um conglomerado aqui, fome, sede, nu, tudo isso, preso, enfermo, e foste me ver, foste me visitar. Essa é a missão, ele está falando, é a nossa missão. E nós não estamos cumprindo a nossa missão como devemos. E nós temos que dar graças a Deus que a igreja tem projetos que vai cumprir essa missão para você. Basta você fazer a tua parte. Eu não vou pôr lá no dia que você estiver fazendo a compra no mercado, descer com um anjo lá, com um espírito, falar, não esquece do compra da pessoa carente. Isso é você com Deus. A minha parte eu estou fazendo. Se alguém perguntar para mim, pastor, você gosta de orar na madrugada? Adoro, meu irmão, adoro. Deu até uma cabeçada esse dia que cortou a testa lá na escuridão da casa, não sabe onde eu estava. Pum, pum, bati, vai ver o sangue descendo. Precisa que você não acende a luz, eu acendo, acorda a família toda. Adoro. Mas você vai buscar o que na madrugada? 99,9% nada para mim. Que a única coisa que eu falo para Deus, e Ele é prova disso, Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor me deu, muito obrigado, para mim está ótimo, e o resto, meu irmão, é só para a igreja, para o povo, até para os governantes, que abre aspas, não mereceriam a nossa oração, fecha aspas, mas a Bíblia diz que nós temos que orar por eles. Esse é o trigo. Tira tempo não só para si mesmo, mas tira tempo para a obra, para Deus. Tira tempo para as pessoas. Senão nós não vamos entrar no céu, igreja. Sim, ponto predominante é tirar o pecado da vida. Concordo com você. O pecado é o que nos sepulta com força no inferno. Mas o pecado é um conglomerado de coisas que satisfaz a carne. Aqui não é um conglomerado de coisas que satisfaz a carne. Aqui é nós mostrando que o nosso coração foi transformado juntamente com a nossa conversão. O nosso caráter, nossas palavras, nossos pensamentos e nossas atitudes de pecadores foram mudados para justo e santo. E ao mesmo tempo o nosso coração também foi mudado. Deu para entender, igreja? É o coração. Às vezes você encontra uma vizinha, lá em Monte Azul Paulista, tem uma mulher lá. Eu gosto de gatinhos, né? Minha sogra gosta de cachorrinhos, eu gosto de gatinho. Eu tenho lá em casa o gatinho, a escovinha. E ela é uma mulher bem simples, bem humilde. E ela, tudo quanto é gatinho, ela gosta de gato também. Tudo quanto é gato que ela acha na rua, ela leva para casa. Ela cuida, ela lava. E o povo já sabe, aí tudo quanto é gato que o povo acha, leva para ela lá também. E ela cuida, ela lava, ela limpa, ela fez parceria com o pessoal dos veterinários para dar injeção, corre atrás, ela pede doação no Facebook de ração, muitas vezes a gente ajudou ela com ração para ajudar para os bichinhos lá também. Veja,
Uma pessoa tem amor tão fraternal, tão grande, de cuidar, e você vai, ela cuida direitinho, limpa direitinho, ela faz doação, ela faz as feirinhas, ela leva os gatos lá na praça de domingo, doa para as pessoas pegam. Gente, nós estamos falando de um ser humano cuidando de um animal, e nós não temos amor a um ser humano. Não estou dizendo que ela está errada, ela está certa, mas ela é um exemplo para nós. Tem gente que cuida do cachorro, dá comida, cuida do gato, gasta 10, 20, 5 mil reais com gato, cachorro todo mês, faz festa, faz aniversário. Gente, o povo pirou, meu irmão. O povo precisa de Jesus. Tudo bem, é um gatinho, um cachorro tem um também, mas puxa o eixo. Não tem o que fazer, meu irmão. Vai se converter e vai caçar vidas e pessoas que precisam da ajuda. Abra os olhos. Você vê na internet, gasta 6, 7 mil reais para fazer uma festa, os cachorros, os gatos tudo de chapéu, como os bichos estão tudo assim, o que está acontecendo? E parabéns para o povo, meu, está faltando Deus na vida desse povo. Sabe o que é isso? Pessoas que não têm Deus no coração, têm vontade de compartilhar o amor, dividir, não acha quem, e acha os animais. Mas você sabe por que tem isso? Tem uma resposta. Tem uma resposta básica. As pessoas vão dizer, pastor, os animais são gratos do que eu faço e não me trai. O ser humano é pelo contrário. Além de não ser grato, ainda atrai minha confiança. O próprio ser humano fez com que o ser humano amasse mais os bichinhos do que amar o próprio ser humano, que é feito à imagem e semelhança, que é o seu próximo. E por essa visão está certo. O ser humano é ingrato, reclama, murmura, e se bobear te trai. O cachorrinho, o gatinho, o animal de estimação é grato, percebe quando você está sofrendo, quando você está triste, tenta te trazer alegria. Não tem aquele filme do cachorro, esqueci não sei o nome do filme, não lembro o nome, mas é um filme muito comovente, é real. O dono todo dia pegava o trem, o cachorro todo dia lá na estação, esperava o dono pegar o trem, ficava por lá, quando à noite o dono chegava, ele ia embora para casa. O dono, outro dia, pegou o trem, foi trabalhar, teve um infarto, morreu. Não voltou no trem, voltou na funerária. E o cachorro ficou lá por décadas, esperando o dono voltar. E morreu lá na praça. Tem o nome desse filme, eu não lembro. Como é que é? Fala mais alto. Para sempre ao seu lado. Se estiver bem na foto, assiste. Se tiver já borocochô, nem assiste. Você vai... Eu vou matar o pastor. Eu já estava meio depressivo. Agora com esse filme, eu não vou sair de casa. Tá borocochô, nem assiste. Porque o negócio machuca. Entendeu, igreja? A mesma coisa. Imagina se fosse aos olhos de Deus, né? Quantos de nós, como seres humanos e criaturas, gerações, traíram a confiança de Deus, murmuraram contra Deus, blasfemaram contra Deus, mandaram até matar o Filho de Deus. Se Deus vira casaca e fala, vou cuidar dos bichinhos, dos animais que eu criei, e não estou nem aí com o ser humano, não está lá de dedo, Satanás ceifaria todos nós. Isso não é palavra que alguém tem que chegar para você todo mês e falar. Isso tem que estar dentro de nós. Sabe aquele sistema da vida que é automático? É automático. Parte da nossa vida entra no automático. A gente tem todo um automático da vida, né? A gente acorda cedo, a gente se levanta, toma banho, leva a criança na escola, vai trabalhar, a gente trabalha, na hora do almoço almoça, terminou o trabalho, volta para casa, toma banho, vai dormir, no final do mês recebeu o salário, paga as contas, vai no mercado, faz a compra, chegar férias, passear com a família, é um automático. Tudo isso faz parte de um automático. Se você olhar, a vida vira esse ciclo. É a mesma coisa sempre. Por que que a caridade, o amor ao próximo também não entra no nosso automático? Fazendo parte do automático. Porque aquilo que faz parte do automático você não esquece. Já está dentro do processo. Se nós abrirmos o coração, nós vamos ter isso dentro do nosso automático, dentro do nosso processo. E nós vamos cumprir essa missão, não é para agradar o Gregorúcio, não é para agradar homens, agradar a mulher, nós vamos cumprir essa missão para agradar a Deus. Bate palmas para Jesus. Está vendo, igreja, o sintoma de joio?
e o sintoma de trigos, como é diferente? Os dois pontos, e tem mais um, eu tenho vários, mas eu vou trazer mais um que já não vai dar tempo. Esse relógio aqui precisa se converter, já quase acabou minha hora, já está perdido. Em nome de Jesus, congela aí. Vamos trazer mais um ponto do joio e do trigo. Tem outros também, mas a gente prega outro dia. Atos, capítulo 4, versículo 32. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, geladinha. Vamos ver o sintoma do trigo. Amém? Atos, capítulo 4, versículo 32. O sintoma do trigo. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Veja, é o trigo. O coração e a alma de todos eram um só. Eles viam a necessidade, eles viam a dificuldade do povo, da igreja, do campo evangelístico, e eles olhavam para as coisas que eles tinham, e não tinha nada como se fosse deles próprio, mas sim tudo em comum. Eles compartilhavam, eles dividiam, eles sentavam à mesa, no partir do pão se alimentava, porque o coração e a alma de todos eram um só. Então não são coisas que o pastor tem que muitas vezes ficar falando. São coisas que o nosso coração tem que tomar a iniciativa, porque é que a pessoa nos surpreende, não quando você pede, não quando você ordena, não quando você fala, ou não quando você insiste. A pessoa é surpreendida quando você toma a iniciativa e faz aquilo que você deve fazer, aquilo que é tua missão, aquilo que é teu dever. E veja que esses homens e essas mulheres, eles não tinham reconhecimento de Pedro, de Paulo, ou dos discípulos e dos apóstolos, dizendo, pô, você é o cara, você é a mina, é assim, continua assim, você está bonito na foto, Deus está brilhando a luz, eu vejo de longe. Não, porque ali não era méritos, ali era dever, coração de ver, que eles sentavam à mesa, e no meio daquela mesa havia pessoas necessitadas. Eles faziam parte da igreja, mas eles viam a dificuldade de edificar uma nova igreja, pregar a palavra e levar o evangelho. E eles possuíam terras, possuíam bens materiais, e eles abrindo o coração diante do Espírito, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e semeavam para que houvesse mantimento e toda a estrutura dentro da igreja de Cristo. Hoje, para uma pessoa ser dizimista fiel, a gente tem que enganar ela, ou tocar o terror nela. A gente que eu digo, abre aspas, né, que eu não faço parte. Não sou melhor que ninguém, mas eu não vendo a minha alma para o diabo, não. Hoje, para uma pessoa ser dizimista fiel numa porta larga, numa igreja falsa, de duas uma, ou eles vão mentir, te enganar, ou vão tocar o terror em você. Se não cai no um, cai no outro. Mas é dizimista fiel. Tem gente que chega para mim e fala assim, eu entendo, eu não estou julgando, tá? A pessoa chega e fala, pastor, vou me membrar aqui. Ah, glória a Deus, ó, eu vinha de uma outra igreja 10 anos, eu sou dizimista fiel. Como se o dízimo fosse o ponto predominante. Sabe assim, aquela coisa maior que um ser humano. Mas o dízimo ele faz parte de um complemento para a estrutura da igreja. Mas ela vem com uma visão de que o dízimo, meu Deus, é o amuleto sagrado de Deus. E aí começa a enganação. Eu não era dizimista, tudo era fechado, passava na miséria, na fome, na luta. Mas depois comecei a dar o dízimo, as portas se abriram, Deus abençoou, minha vida melhorou. Olha aí, dá o dízimo para receber a cura, dá o dízimo para receber a bênção, dá o dízimo para a vida melhorar, dá o dízimo que você vai ficar feliz, dá o dízimo que Deus abre a porta do céu, dá o dízimo que o Deus agiota vai calcular e soltar grana para você. Mentira. Biblicamente é mentira. Ah, pastor, mas as pessoas fazem isso e recebem as coisas. É óbvio, meu irmão, Satanás está fazendo tudo isso, enganando as pessoas. Já ensinei isso para vocês.
Ou quando não é mentira, é o terror. Aquele que não é dizimista, Deus vai descer fogo do céu. O gafanhoto, o migrador, cortador, o aparador, fumador, ele vai destruir tua finança. Você vai passar na miséria, vai acabar com você, vai acabar com a tua vida. Ah, você que não é dizimista, está roubando a Deus, é ladrão, vai pro inferno. Bandido, vai morar lá com o PCC, lá na delegacia, não, no presídio. Aí você vai dar o dízimo assim. Pastor, pega aí, pelo amor de Deus. Estou até com medo, pastor. Ora por mim, para esses bichos não virem na minha casa, não. Está parecendo aquele filme Sexta-feira 13, né? Ou aquele Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Filminho sem água e sem açúcar. Era o que tinha para nós naquela época, né? Lagoa Azul, quem nunca assistiu, hein? Os atores já até morreu já, se bobear, irmão. Como é que ela chamava? Cindy Crawford, né? Ela era bonita, né? Cindy Crawford, né, que chamava ela? Ele não sei o nome dele, não. Era bonitão também, né? A Rede Globo parece que fazia parte do sistema, né? Tava gravado já, não tinha como tirar, né? Todo ano, Lagoa Azul. Quem já assistiu Lagoa Azul aí? Amém? Sessão da tarde, hein? Vale a pena ver de novo. Eita Deus. A gente era bitolado e não sabia, né, irmão? Quem matou Odete Reutemann? Como é que era lá? Não é? Sou do tempo da Tieta ainda. Eu sou do tempo daquela novela, pelado, pelado, nunca a mão no bolso. Minha avó assistia, eu morava com a minha avó nessa época, aí passava o homem nu com a mão assim, ó. Todo dia, estava lá jantando a minha avó com aquela novela. E assim, minha novela. Ô, vó, esse trem aí. Esse tempo eu morava com a minha avó. As pessoas às vezes querem apagar o passado, mas você tinha que passar uma borracha no cérebro, né, irmão? O cérebro lembra umas coisas que eu vou te falar, viu? Aí não tem como passar uma borracha, né? Eu acho que eu estou entregando que eu sou meio velhinho, hein, mano? O povo está fazendo as contas. Esse pastor deve ter uns 50 anos já. 51. E não sou uma boa ideia, hein? Amém, igreja? Então a palavra está mostrando que o trigo, ele toma atitude. O trigo, ele sabe a missão, ele sabe o dever. Porque o trigo, sim, ele senta na mesa, ele se alimenta, ele come gratuitamente. Ele traz a família, ele traz o parente, ele traz o amigo, ele traz o vizinho. Mas ele sabe que também que aquela mesa, para se manter, para acolher outras pessoas, ele deve fazer a sua parte. Ele é fiel e ele cumpre a parte dele, mês a mês, com a igreja de Cristo. É o trigo, é o que Jesus está dizendo. Não eram pessoas de fora, eram pessoas de dentro, que compartilhavam, dividiam o partir do pão, o evangelismo, a obra, a propagação do evangelho. E graças a esses homens, a igreja chegou até nós. Agora, dentro da própria igreja, vamos ver o joio. Da própria igreja, dando continuidade. Atos, capítulo 5, versículo 1. Veja o joio. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Está vendo o joio? De um lado você tem pessoas que abrem o coração, são tocados pelo Espírito, são dizimistas, são ofertantes, são fiéis, não para pegar algo em troca, nem por medo, nem por terror, nem porque que a bênção e a vitória, são dizimistas e fiéis como gratidão, porque eu sento à mesa, eu me alimento, trago a minha família para se alimentar, trago o meu amigo, meu vizinho para congregar com a gente e se alimentar, e nada mais justo do que eu também ajudar a manter e crescer o alimento da igreja para que outros venham sentar. Essa é a atitude do trigo. Agora, contrapartida, nós temos a atitude de joio. Veja que Pedro, ele tem intimidade com Ananias.
Ele tem intimidade. Por que ele tem intimidade? Porque era um homem que fazia parte da igreja, parte da congregação. Um homem que estava lado a lado, junto com todos. O mesmo de Atos 4,32 é o mesmo desse povo, ele faz parte. Veja que Pedro fala com ele na intimidade. Por quê? Porque eles andavam juntos, caminhavam juntos, se aconselhavam juntos, oravam juntos, jejuavam juntos e tinham partido o pão junto. Pedro não fala: quem é você? Sou Ananias. Oh, meu, está chegando agora? Não. Pedro conversa com ele com intimidade, quer dizer, já era uma pessoa que tinha afinidade com Pedro e Pedro com ele. Veja que Pedro até desfalece o coração na palavra, porque a palavra é clara. Entretanto, no versículo 1, entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Zafira vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher reteve parte do preço, levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. O que é isso? Ele é tocado pelo Espírito. O Espírito fala para ele: pega aquele campo, está lá sem fazer nada, você tem outros, você tem condições, você tem estrutura, vende aquele campo, leva o valor e semeia na obra, entrega lá para os apóstolos para semear na obra. E no momento que ele vende o campo, ele na posição de joio, semeado pelo diabo, quem endurece o coração dele? O diabo. E o diabo fala para ele: olha, vamos se dizer assim, para você entender o texto. Ei, Ananias, chega aí, vamos conversar. E o Ananias começa a dar ouvido ao diabo. E o diabo fala: olha, você vendeu o campo, o homem é um estrangeiro, é de longe, ninguém conhece ele, lá na igreja ninguém vai saber. Um monte de gente vendeu o campo, terra semeou, está cheio de dinheiro no caixa, está cheio de comida, cheio de alimento, está sobrejando. Você não precisa dar tudo, pega metade e dá só metade, ninguém vai saber. É assim, Ananias, que você deve fazer. E aí Ananias vira para a mulher entra na de Ananias, não entra nem mérito, né? Os dois, dá uma de Adão e Eva e cai os dois de uma vez. É assim que acontece muitas vezes com a gente. A gente chega e fala assim: pastor, ora por uma causa na justiça. A gente ora, a pessoa falou: pastor, eu não quero saber do seu voto, do seu propósito, eu não quero saber o que você fez com Deus, eu vou só orar. É você com Deus. Porque eu não posso enganar vocês. Está com uma causa na justiça, fala para Deus que vai fazer um voto, que você vai dar 5 mil, 10 mil, 30%. Isso é coisa do diabo, é enganação, é manipulação para enganar o povo. Satanás vai lá, movimenta a tua ação para você dar dinheiro para crescer a obra dele, com as igrejas falsas e os falsos profetas, e você continuar seguindo a demônios. Então a pessoa chega para mim: pastor, o que eu devo fazer? Eu estou com uma ação, estou com um problema, uma aposentadoria, estou querendo vender uma casa, vender uma terra, e eu não consigo. Se eu falar para Deus que eu vou dar metade para ele, você está pensando que Deus precisa do seu dinheiro? Deus precisa do coração. Quem tem um coração ligado no Espírito não precisa perguntar para o pastor aquilo que tem que fazer, porque a palavra é pregada e você já sabe o que deve fazer. O problema é que você muitas vezes no seu coração faz um tratado por Deus, com Deus, e na hora que você pega o dinheiro na mão faz a mesma coisa que Ananias. Não cumpre a missão e aquilo que você se comprometeu com Deus. Não, pastor, mas Deus vai entender. Não quero nem entrar em méritos, não quero nem saber. É você com Deus. É a mesma coisa. Olha o versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu? Então, se você não tem condições de atender o seu propósito e o seu coração não tem o amor de Cristo e de Deus, o que Pedro está falando? Não vende, fica para você. Porque se fazer sem amor ou fizer tentando enganar a Deus, é melhor nem fazer, fica para você. Deus não quer, Deus não aceita. E ele diz: e vendendo, não estaria em teu poder? Por que não pegou logo todo o dinheiro e levava embora? E não dava nada, Deus não ia brigar, não ia descer fogo do céu. Agora você vai, vende uma parte, traz a outra, ainda quer enganar a gente, quer enganar o Espírito? Você acha que você tem condições de barganhar com Deus? Como pois, olha, essa palavra é forte, irmãos, no 4, eu vou ler de novo para a gente ler junto. Conservando porventura não seria teu? Poxa, não quer dar o dízimo? Fica para você. Não quer dar oferta? Fica para você. Não quer vender o campo? Fica para você. É teu, fica lá, não precisa. Amém? Se acerta com Deus no dia do juízo final. E vendido não estaria o teu poder? Você não vendeu o campo, pegou o dinheiro? Fica com tudo. Se o seu coração não tem estrutura
para fazer o que Deus pediu, não queira barganhar com Deus, fazer pela metade ou por um terço, fica com tudo que é até melhor. É como ele diz em Eclesiastes: votar e não cumprir é melhor que nem vote, porque votar e não cumprir vira tolo diante de Deus, na lei. Porque votar e não cumprir é oferecer sacrifício de tolo. Olha Deus chamando o povo de tolo. Então não faça, nem vote. Aí, olha o que tremendo. Vem tendo não estar em teu poder, como pois aceitaste, olha só, como pois aceitaste no coração esse desígnio, não mentiste ao homem, mas a Deus. Entendeu, igreja? Ah, pastor, mas não tem como mentir para Deus, Ele sabe todas as coisas. Faz isso não que vai cair um raio do céu. Aí, é fácil você mentir para Deus, mesmo que Ele saiba todas as coisas. Se a sua palavra não estiver de acordo com as regras dele, você está tentando mentir para Ele. E ali ele tentou mentir para o apóstolo, usado pelo Espírito. É um risco muito grande que nós corremos nos dias de hoje, como homens e mulheres, vivendo neste mundo. Então Pedro fala para ele: você não quer dar o dízimo, não quer dar oferta? Amém. Fica para você, é você com Deus, no dia de juízo final. Vender o campo, não quer vender, não tem o coração para compartilhar e dividir, para a mesa, para a obra e para a igreja crescer, atendendo o chamado de Deus, amém, fica com o campo. Vendeu, pega o dinheiro, fica tudo para você. Mas como você pode deixar Satanás encher o seu coração e como você pode aceitar esse desígnio? Não mentindo, não enganando, nem barganhando com o homem, mas com Deus. Entendeu, igreja? A gente tem que abrir muito nossos olhos. Chega no final do mês, nós temos o nosso dízimo. Recebi R$1.000, meu dízimo é 100. Ah, eu vou dar 70, Deus sabe todas as coisas. Senhor, dei 70, é melhor nem dar. Porque biblicamente nós temos dízimo e oferta. Mateus 5:23, Lucas, nossa, foi entrar imerso, meu. Mateus 5:23, ofertas. Mateus 23:23, dízimos. Presta atenção como Deus ele recebe espiritualmente. Eu vou pregar para vocês qualquer dia. A oferta é um valor que você faz de coração, de qualquer valor, não importa qual seja. O dízimo é a 10ª parte do que nós recebemos. Quando você recebe 1.000 e você dá um dízimo de 70, Deus ele entende que aquilo é uma oferta, não é um dízimo, porque o dízimo seria 100. Quantos de nós estamos tentando barganhar com Deus? Sabe o que Deus está falando? Por que deixaste Satanás encher o seu coração? Por que aceitaste esse desígnio? Não dizime, não oferta, do que querer barganhar com Deus na hora de cumprir a missão. Imagina Deus chegar para nós e falar: irmão, você pediu um carro, só que é o seguinte, ó, vamos fazer um acerto, eu vou te dar o carro, mas vai vir sem roda, sem pneu, sem câmbio e sem motor, você quer? Você vai falar para Deus: aí não adianta mandar, eu vou fazer o quê? Um carro sem câmbio, sem motor, sem pneu, sem roda. Você imagina Deus barganhando com a gente? Imagina Deus entrando em barganha. Ô irmão, chegou uma oração sua aqui, você quer um nenê, vocês estão pedindo um filho, eu vou dar só metade, pode ser? Não dá para dar, vou dar só a parte de cima ou de baixo, o que você escolhe? Não, Deus, eu quero inteiro, senão eu não quero. Imagina Deus barganhando com a gente. Ó irmã, você está orando para recuperar os seus 5 filhos? Vou recuperar um, tá bom? Os outros 4 vou deixar morrer, porque os 5 é muito trabalho, um só tá bom? Imagina, Deus não barganha com a gente. E hoje nós somos induzidos pelos falsos profetas a barganhar com Deus, pôr Deus na parede, pressionar Deus. Entre em negociação com Deus. Está pensando que Deus é quem? A gente quer que Deus cumpra além do que está na palavra. Senhor, eu quero um carro, mas não vai mandar um Fiat 147 não, que eu não quero, hein? Pelo amor de Deus. E também não quero Gol bolinha não, quero coisa mais nova. Manda um da BYD aí, um novo aí, um moderno. Manda um elétrico, eu quero um elétrico. Disjuntor em casa, 110, 220, liga o chuveiro, cai. Quer um carro elétrico. Não vai ter nem tomada para a gente ligar. Quem nunca morou numa casa, quando ligava os 2 chuveiros, caiu o disjuntor, tinha aquele frio correr para ligar o disjuntor.
Vou tomar banho. Tá bom, não liga ferro, não liga nada, não liga o outro chuveiro. Senão, puf, caiu o disjuntor. E quando você chegava na caixa, já tinha uma madeirinha segurando para o disjuntor não cair. O fio já estava até gritando. É ou não é, irmãos? E no interior, quando a gente ia na fazenda tomar banho, que era aquele balde que você punha água, puxava a coisinha, saiu os furinhos assim de água gelada para tomar banho. Aí, fui morar numa fazenda um tempo, mó frio, falei, entendo, porque antigamente o povo tomava banho uma vez por mês, água gelada no meio do frio, no meio do nada. Naqueles banheiros de fazenda que você chega lá, você entra lá no meio do mato, banheiro cheio de morcego, bicho, até você chegar lá, você já perdeu a vontade, nem vou, segura até outro dia. Você chega lá e ainda tem um buraquinho na madeira lá, se bobear, cai lá para dentro. Você passava frio, amarrava a bexiga, torcia a perna, falava, Senhor, me dá força para aguentar até amanhã, quando clarear o dia, porque eu não vou naquele banheiro nessa escuridão. Ia com a fodoca, batia o vento e apagava. Aí a coruja. A palavra está mostrando. De um lado o trigo. Do outro lado o quê? O joio. Não barganhe com Deus, igreja. Deus, Ele é fiel. Quer nos curar, nos libertar, nos abençoar, nos fortalecer. Ele não quer barganhar com a gente. Ele quer dar um céu, que já está lá, o reino dele. E o tesouro e os galardões que nós vamos usufruir, não é Ele que vai dar. Isso é nós que vamos ajuntar. Vou trazer uma palavra sobre isso em breve. Porque muitos vão chegar no reino, não terão o seu tesouro e nem o seu galardão, porque não ajuntaram lá através da igreja aqui. Porque o galardão, o reino Deus vai dar, a morada Jesus Deus vai dar, mas o tesouro e o galardão que nós vamos usufruir lá, não é Ele que nos dá. Ele diz que é nós que temos que encaminhar para lá. Porque nas nossas atitudes, nos nossos atos, que eu teria um caminhão de palavra, nós recebemos galardão e juntamos tesouro no céu. Então nós temos que abrir o coração. Quando sim, nós temos uma dificuldade, uma luta, vamos orar, vamos interceder, vamos clamar a Deus. Se você sentir no coração de falar com Deus, Senhor, se eu conseguir aquela ajuda, eu vou ajudar mais, eu vou semear, eu vou compartilhar, eu vou dividir o seu coração com Deus, eu não quero nem saber. Os dízimos entram aqui, não sei, não levo para casa, pega para o pessoal da contabilidade, vai direto, deposita, eu só fico sabendo nos fechamentos do mês para saber se a gente está conseguindo manter a igreja ou não. Então não precisa falar, pastor, não tem valor, não tem, é o coração de cada um. É o coração de cada um de nós. Pastor, eu não consigo dizimar, ofertar, meu coração endurecido, o que eu faço? Amém? Marca, a gente conversa, bate um papo, vamos ver. Às vezes até tem um motivo, que não seria bem um motivo, mas muitas vezes foi enganado, ludibriado, levar o seu dinheiro tudo com promessa de coisas bênçãos, de vitória, de falsos profetas, e você endureceu o coração, mas existe uma maneira de você quebrantar. Outros às vezes não compreendem, não entendem, acreditam mais no que mostram na internet do que a realidade que nós vivemos. Eu concordo com você, eu acho que para você congregar numa igreja, primeiramente você tem que ir, ouvir a palavra, conhecer o testemunho, ver o mover, o agir, a pregação, para ver se é aquilo mesmo, para que você possa ter a direção de Deus e se membrar. E a partir do momento que você se membra, fazer parte, para você dizimar e ofertar com amor e carinho. Mas a partir do momento que o coração foi aquebrantado, você sentiu que a igreja é séria, Deus está ali, o teu dízimo e a tua oferta não vai para o Gregorute, o teu dízimo e a tua oferta vai para manter a igreja e abrir novas igrejas e salvar vidas para Jesus. E aí de um lado nós temos o trigo, que não endurece o coração. Sabe qual é a parte que deve fazer e semear? Com muito amor e carinho. Pastor, mas além de ser crente, poxa vida, eu não tenho que pecar mais, não posso beber, fumar, adulterar, tenho que levar comida, levar roupa, dízimo e oferta. Nossa, quantas coisas Deus está me pedindo. Vamos pôr na pauta, quantas coisas você pede para Deus todos os dias e quantas coisas Deus pede para você a vida inteira. Quer pôr na ponta do lápis? Sabe o que nós vamos falar? Não, pastor, deixa para lá. Deixa para lá. Que são poucas as coisas que Deus me pede, mas são muitas as coisas que todos os dias eu preciso pedir para Deus. O joio e o trigo. Além de ser um encrenqueiro, fofoqueira, que semeia, quer derrubar pastor, derrubar a igreja, facciosos, sim, tudo isso faz parte. Mas os sintomas
são outros, viu? Vários sintomas de um joio só. Como nós falamos, vários sintomas de uma simples gripe. Então o que Deus está fortalecendo o nosso coração? Orar. Senhor, me dá força. Quando Deus me chamou, Ele falou assim: meu servo, eu preciso de você. Na verdade, Ele falou assim para mim: lembra quando você precisou de mim? Eu falei: lembro. E o Senhor me ajudou. Não bebo, não fumo, não uso mais droga, não me prostituo mais. Sou uma nova pessoa. Ele falou: hoje eu preciso de você. Eu falei: eu, Senhor? O que eu posso fazer para o Senhor? Apacente as minhas ovelhas. Cuida do meu povo. Falei: mas Senhor, como eu vou apacentar suas ovelhas, cuidar do seu povo? Não tem nem Bíblia, não conheço nada. É por isso que é um dos pontos. Não aprenda, não faça teologia, não aprenda com ninguém. Compre uma Bíblia, lê, que o meu Espírito vai te dar discernimento para você pregar. E nós estamos aqui. Sabe uma das coisas que eu fiz quando eu comecei a pregar o Evangelho? Eu vi o levante da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos, porque viram que estavam me perdendo. E eu era um bom companheiro, uma boa companhia, né? Principalmente quando não tinha bastante para dividir, compartilhar. A gente era bom. No momento em que eu falei para Deus: Senhor, e agora? E Deus falou: cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Daquele momento em diante, filho, não olhei para trás. E estou aqui, caminhando e olhando para frente, cuidando do povo de Deus. E Ele cuidou dos meus. Hoje, tanto amigo nem tanto, que eu não tenho mais acesso, mas todos os parentes vão tudo de volta, voltaram, e hoje me respeitam. E quando está com problema, pede para o Sandro orar. Me chama de Sandro, né? Não é Alessandro, ele chama de Sandro. Fala para o Sandro orar lá para nós, pede para o Sandro por oração, para ele fazer uma oração por nós. É assim, meus irmãos. Pastor, eu vou cuidar das pessoas, cuidar da igreja, cuidar da obra, e quem vai cuidar de mim? De quem é as pessoas que estão sendo para cuidadas? De quem que é a obra? De quem que é a igreja? Se você está cuidando das coisas de Deus, quem vai cuidar das suas coisas? O diabo? Em quem nós podemos confiar? Quem está mais garantido? Nós cuidando da coisa de Deus ou Deus cuidando de nós? É Deus que é infalível. A gente ainda pode falhar, enfraquecer, cansar, esmorecer, desistir. Fidelidade com Deus é um dos pontos predominantes, irmãos, que vai nos levar para o céu. Seja fiel mês a mês com Deus na sua missão, no seu trabalhar, no seu agir. Fale de Jesus para as pessoas. Evangelize, compartilhe o amor de Cristo. Estende as tuas mãos e você verá como Deus, Ele derrama a glória. Porque eu tenho uma visão muito grande sobre a lei da semeadura. Ele dá semente ao que semeia. A gente monta projeto, a gente desenvolve projeto, sem ter comida, sem ter nada. Quando a gente fecha o mês, são toneladas de alimentos arrecadados. Eu falo: Senhor, da onde saiu tanta comida? Da onde saiu? Nós temos que ir atrás de pessoas para distribuir de tanta comida que tem. A gente vai atrás de pessoas, a gente vai nas comunidades buscar o povo. Ó, vai lá na igreja domingo, lá, ó, que vai ter comida. Lá tem umas 30 cestas básicas montadas lá. E assim, aqui é a mesma coisa. Tudo que fazemos para Deus, semeamos para Deus, nunca vai fazer falta. Juntamos tesouros e galardão nos céus. Imputamos muita graças a Deus, porque muitas pessoas dão graças a Deus pelos nossos atos e atitudes de poder ajudar as pessoas. O inimigo cai por terra e a gente, como homens e mulheres, cumpre a nossa missão. Bate palmas para Jesus.